Cada um de nós temos características diferentes, sejam físicas, emocionais, intelectuais, mas sempre existirão milhares de outras pessoas parecidas conosco, em alguns ou em muitos pontos. Isso porque nenhum de nós temos exclusividade em nenhum tipo de atributo. Por exemplo, existem muitas pessoas com temperamento sanguíneo, outras fleumático. Muitas pessoas são alegres, outras introvertidas. Tem aqueles mais depressivos, reclamões ou atenciosos e por aí vai. Outro exemplo, eu tenho certeza que você não conhece somente uma pessoa caridosa, daquelas que levam alimentos para os necessitados. Muitos fazem isso. Aquela pessoa amorosa que cuida dos doentes, você conhece várias assim. E por mais que o nosso DNA seja único, nossas características, nossos atributos e tudo que temos para oferecer a alguém não é exclusivo nosso. Sempre existirão pessoas com os mesmos atributos que nós. Então o ser humano não tem a capacidade de reter nenhum atributo exclusivo para ele, seja esse de qualquer natureza, como esses poucos exemplos que eu acabei de citar aqui. Então fica comigo por alguns minutos e eu vou te mostrar 6 atributos únicos, exclusivos de um homem. Eu sou o pastor Leno Maia. Esse é o nosso momento Lendo a Palavra. É pela palavra que o crente vence, é pela palavra que ele segue em frente. Se você já gostou dessa pequena introdução, por favor, deixe o seu like agora para você não se esquecer e se inscreva no meu canal. Eu preciso muito da sua ajuda se inscrevendo no meu canal, dando o seu like e divulgando os meus vídeos para os seus amigos, seus familiares e grupos nos quais você participa, para que eu possa continuar pregando o Evangelho de Cristo através da internet. Por aqui viveu um homem diferente de todos que já nasceram e que ainda nascerão. Homem esse que não pecou, que não errou, que cumpriu o seu propósito enquanto esteve aqui, vivendo segundo os planos de Deus e que morreu e ressuscitou por causa do planejamento desde a eternidade que o nosso Deus maravilhoso tem para toda a humanidade. Em Jesus Cristo está a capacidade de deter alguns atributos exclusivos. Isso quer dizer que em nenhum outro nome, seja de homem ou de mulher, poderemos encontrar tais atributos. Por isso eu trago para vocês nesse dia 6 dos muitos atributos únicos de Jesus. Vamos para o primeiro? Jesus é o único intercessor. E vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Isaías 59:16. Este intercessor, nesta referência bíblica, não é aquela pessoa que ora nas madrugadas para ajudar alguém em uma guerra espiritual, por exemplo, ou aquele ou aquela que intercede a Deus pela cura de alguém, pelo milagre físico na vida de alguém. Como eu disse, existem muitas pessoas que fazem isso e glória a Deus pela vida de cada um deles. Por mais que alguém tenha uma autoridade específica e são identificados para essa chamada ministerial da intercessão, isso não é atributo exclusivo de uma missionária, de um ministro, de um servo, de uma serva do Senhor, por exemplo. Existem muitos intercessores levantados por Deus para essa boa obra. Mas o intercessor que aqui se refere é alguém com capacidade e poder para mudar o seu caminho, lhe garantindo vida eterna. Aquele que pode te libertar para sempre do engano e do erro. E vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse nenhum intercessor. Por isso, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Quem é o braço do Senhor? Cristo é o braço do Senhor, a força e a salvação do Senhor. Jesus está diretamente ligado no Novo Testamento e você talvez possa estar se perguntando como Jesus pode estar inserido também no Velho Testamento. Queridos, Jesus está inserido como único no projeto de Deus para a nossa salvação desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8 refere-se a Jesus como o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. 1 Pedro 1:19-20 também refere-se a ele como aquele que foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas revelado nesses últimos tempos por amor de vós.
Todo o Velho Testamento aponta para Jesus. Encontramos com muita facilidade muitas representações, analogias e símbolos apontando para ele. Inclusive, comprovaremos isso através de 3 versículos que o profeta Isaías escreveu a respeito de Jesus sendo o braço do Senhor. Isaías 40:10. Eis que o Senhor Deus virá com poder e seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele e o seu salário diante da sua face. 51:5. Perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos. As ilhas me aguardarão, e no meu braço esperarão. Também em 52:10 está escrito: o Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. O contexto em que Israel estava vivendo não era nada bom. E qualquer um que buscasse se desviar do mal corria o sério risco de ser saqueado ou até mesmo morto. Como seria possível alguém servir a Deus se o que faziam eram se sujeitar aos rituais, legalismos e mandamentos impostos pelos homens? Em Miqueias 7:6 diz que os inimigos do Filho do Homem foram os da sua própria casa. E Jesus se opôs aos seus compatriotas e por isso lhes tiraram a própria vida. Em Salmo 53:2, nós vemos o salmista descrevendo mais uma vez que Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Como não havia quem lutasse pela causa de Deus, nem mesmo intercessor, o seu próprio braço suscitou salvação e a sua própria justiça o susteve. Não há ninguém que possa compartilhar esse atributo com Jesus. É exclusivo dele. Ele é o nosso único intercessor. O segundo atributo único de Jesus ele é o único remédio. Aleluia! João 3:14-15 está escrito: e como Moisés levantou a serpente no deserto, outra vez fazendo menção a Jesus, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós já tivemos muitos milagres de cura dentro da nossa casa. A nossa filha, por exemplo, teve leucemia aos 5 anos e meio de idade. Mas Jesus, pela sua infinita graça e misericórdia, a curou de leucemia. Hoje ela já vai completar 25 anos. A minha esposa tinha uma enxaqueca que quando ela sofria aquelas crises pesadas, ela tinha que ir para o hospital e ficava à base de morfina e nada passava aquela dor de cabeça terrível. E Deus a curou dessa terrível enxaqueca. Minha esposa também ficou 5 anos doente com fibromialgia. E todos os especialistas pelos quais ela passou afirmavam e afirmaram que essa doença era incurável, fibromialgia. Talvez você que esteja me assistindo agora esteja sofrendo dessa enfermidade. Minha esposa sofreu muitíssimo, tomou muitos medicamentos, mas o nosso Deus que é fiel, que é poderoso, a curou também de fibromialgia. E eu também profetizo na sua vida que o Senhor também irá te curar no nome do Senhor Jesus. Eu tive uma amidalite gravíssima. Fiquei muitos anos sofrendo disso, as minhas amígdalas incharam, uma delas ficou muito grande. Mas com o passar do tempo, com a oração, um belo dia eu acordei sem aquele problema, porque o Senhor havia também me curado daquela terrível amidalite. Então, queridos, Ele tem poder e graça para nos curar de todos os males terrenos que nos afetam. Porém, mais do que curar as nossas enfermidades, Ele nos oferece a cura da alma. Eu sei que enquanto estamos aqui de passagem, podemos sim sofrermos de dores, enfermidades e outros males em nosso corpo, mas em breve toda a tristeza, todo o pranto, toda a dor, toda a enfermidade já não mais existirão. Porque está escrito em Apocalipse 21:4, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. Eu sei que todos nós temos escolhas. Nós podemos escolher se queremos servir, se queremos aceitar a Cristo, se queremos viver ao lado dele para sempre ou não. Josué escreve no capítulo 24, versículo 15, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor,
Escolhei hoje a quem sirvais. Então você tem o direito de escolha. Eu, meus queridos, recebi a cura eterna na minha família. E eu posso dizer para a glória de Jesus e parafrasear o final desse versículo 15 do capítulo 24 de Josué, que diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós escolhemos servir ao Senhor. Faça você também essa melhor escolha hoje ainda, porque Jesus é o único remédio que pode nos curar para sempre. E o terceiro atributo único de Jesus, ele é o único alimento. Em João 6,35 está escrito: e Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Interessante este fato. Na maioria dos casos temos 2 ou 3 refeições por dia, mas observe que não importa quantas vezes comemos em um dia, continuaremos com fome. Existem até aqueles que acordam de madrugada, vão devagarinho pisando para não despertar a atenção de ninguém, porque eles querem dar aquela saltadinha escondida na geladeira, porque a fome é sempre insaciável. O pão normal, ele alimenta o corpo por algum tempo, mas o pão vivo que vem de Deus alimenta para sempre a nossa alma. Jesus é essencial para as nossas vidas, somente Ele pode saciar a nossa fome espiritual. E Ele também comparou o seu corpo com um pão. Na cruz, Ele deu o seu corpo para nos salvar. Por causa desse sacrifício, nós podemos ter a vida eterna. João capítulo 6, versículos 50 e 51 está escrito: este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus, uma certa ocasião, se encontra com uma mulher samaritana junto ao poço de Jacó. Essa mulher vai ao poço todos os dias em busca de água. A água é o símbolo da vida. Tudo depende da água. O nosso corpo depende da água. O mundo depende da água. É impossível ter vida onde não tem água. Se não tem água, não tem vida. Se a água se seca, a vida também se seca. A nossa alma tem uma sede muito mais profunda do que essa sede momentânea, do que essa sede para nos satisfazer o nosso corpo. Nós temos sede de satisfazermos nossos desejos, sede da realização pessoal, mas lá no fundo nós temos uma sede muito mais profunda, uma sede pela eternidade. Mas vamos saciando essa sede temporária aqui com tudo aquilo que na verdade acaba criando um vazio ainda maior dentro de nós e nos deixa muito mais sedentos. A água também nos alimenta, e Jesus também disse que Ele é a água da vida, e quem dele bebe jamais terá sede. Jesus é o único que pode saciar essa nossa sede de eternidade e preencher esse vazio da nossa alma e nos dar a vida eterna. Por isso ninguém além dele pode carregar esse atributo. Somente Jesus é o único alimento. Aqui temos então o quarto atributo único de Jesus. Ele é a única fonte da verdade. Em João, no capítulo 6, versículos 67 e 68. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Por melhor que seja alguém, por mais chegado que seja seu melhor amigo, ele um dia poderá te decepcionar não cumprindo uma palavra proferida ou apenas se confundindo com algo que ele tenha dito um dia. Mas Deus nunca mente, Deus nunca te decepciona. Somente Ele tem o poder de manter a sua palavra e zelar pelo cumprimento dela. Cristo ensinava que jamais o homem receberá perdão e aceitação de Deus pelas suas próprias forças. Notamos neste contexto que a multidão ao redor de Cristo murmurava, e a Bíblia diz que muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? É fato que os que diziam seguidores de Jesus não estavam confortáveis em ouvir este ensinamento duro que Cristo ensinava naquele momento. Consequentemente, entendemos que eles queriam ouvir um sermão mais light, uma mensagem mais suave. Talvez, queridos, não teria sido melhor se Jesus mudasse um pouco o tom dos ensinamentos para não perder seus seguidores? Pois é, infelizmente, podemos ver essa atitude em muitas igrejas.
muitos vão adaptando as mensagens, as doutrinas bíblicas, os ensinamentos do Senhor. Como diz o ditado, vão dançando conforme a música, aliviando os ensinamentos, distorcendo ou omitindo as verdades para não perderem membros, com medo de caírem do ranking das igrejas lotadas. Mas, queridos, Jesus nunca abriu mão de falar a verdade. Ele nunca ensinou outra doutrina a não ser aquela que o nosso Deus queria que ele ensinasse. Não sou eu ou você que devemos segurar as pessoas em nossas igrejas. E não sou eu e nem qualquer outro líder que vai poder te segurar na presença do Senhor. Mas o que te segura, o que me segura é a revelação do Espírito Santo do Senhor através da verdade contida na palavra de Deus. Se você decidir ter a vida após a morte, sua decisão será verdadeiramente por Cristo e não por meias verdades. Então Jesus, ao ver aquelas pessoas, aqueles seus seguidores se retirando, virou para os 12 e perguntou também: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, cheio do Espírito Santo do Senhor: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Que você tenha, querido, em seu coração a mesma convicção que Pedro teve. Ou, aliás, melhor dizendo, que eu e você sejamos um Pedro nos dias de hoje para respondermos prontamente, sempre que necessário, a respeito da única fonte da verdade, que é Jesus. Então vamos para o quinto atributo exclusivo de Jesus. Ele é o único Salvador. Atos 4:12 está escrito: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Somente nesta passagem, queridos, nós poderíamos ficar aqui o dia todo explanando as verdades que estão contidas neste versículo, mas eu quero chamar a sua atenção para a atitude de Pedro e João. Eles tinham acabado de serem presos pelos saduceus, pelos fariseus, pelo capitão do templo e passaram uma noitezinha na prisão por estarem pregando o Salvador, Jesus. E somente naquele dia, quase 5.000 homens creram em Jesus por causa da pregação deles. No dia seguinte, aqueles homens se reuniram, os principais homens se reuniram em Jerusalém, Caifás, Anás, os saduceus, os príncipes, para interrogarem a Pedro e João a respeito do milagre que eles haviam feito na vida daquele coxo. Eles queriam saber em nome de quem eles haviam feito aquele milagre. E se nós observarmos bem, a resposta de Pedro já estava contido lá atrás, no capítulo anterior, quando aquele coxo disse: me dê uma esmola. E ele respondeu: não tenho prata nem ouro, mas aquilo que tenho te dou. Em nome do Senhor Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Então ele já tinha dito que a autoridade que eles tinham recebido era no nome de Jesus. Então, como resposta para aqueles homens, eles disseram bem categoricamente: Pedro foi bem usado, mais uma vez, pelo Espírito Santo. Ouçam anciãos, ouça todo o povo de Israel. Vocês querem saber em que nome nós curamos aquele coxo? Foi em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificastes, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. E eu me alegro muito porque eu percebo que Pedro ainda foi muito enfático quando disse para eles: olha, além de eu responder essa pergunta para vocês, eu vou dizer uma coisa muito mais importante do que essa. Além de Jesus ter poder para curar não só o coxo, mas todas as enfermidades, somente Ele pode salvá-los. Eu preciso muito que você compreenda uma coisa, querido. Este versículo, ele é enfático, apontando somente a Jesus e tirando qualquer possibilidade de um outro homem ou de uma outra mulher ter a retenção desse atributo exclusivo de Jesus. Observem bem que Pedro responde à pergunta deles, dizendo: olha, o nome de Jesus não tem só poder para curar o coxo e todas as enfermidades que houverem por aqui, mas somente no nome dele há salvação. Ele enfatiza dizendo isso muito bem: debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Aleluia! Percebe que ele aponta para Jesus e ainda enfatiza que não há outro nome.
seja o mais intelectual da terra, seja o mais caridoso, seja aquele que consegue trazer aos corações dos seres humanos aquelas mais lindas filosofias, as quais são espalhadas aos milhares pelas redes sociais diariamente, seja ele árabe, europeu, asiático, brasileira, eu respeito a todos eles e até admiro algumas atitudes deles. E com muito carinho eu digo para você que eu também respeito a sua devoção em qualquer outro nome que não seja o de Jesus. Mas você precisa compreender uma verdade. Se você acredita na Bíblia, você não pode fugir da realidade. Em nenhum outro há salvação, porque também nenhum outro nome há debaixo do céu dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Jesus retém mais essa exclusividade. Ele é o único Salvador. E já estamos caminhando para o final. E não menos importante do que os 5 atributos que nós já dissemos, pasmem alguns de vós e glorifique a vosso Pai que está nos céus. O 6º único atributo, Jesus. Repito, Jesus é um único fundamento. 1 Coríntios 3, versículo 11 diz: ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Não adianta vir o maior líder espiritual do mundo, ou o homem mais poderoso, ou aquele cidadão A ou B. Ninguém pode impor, ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Esse versículo é tão claro, é tão óbvio, que eu não vejo necessidade de explaná-lo. Ele é autoexplicativo. Então, queridos, eu desejo que nesse dia você peça a Jesus que seja o seu intercessor diante de Deus. Vá de encontro a Ele e tome o remédio de dose única para a sua alma. Coma desse alimento, porque somente assim você nunca mais terá fome e nem sede. Esteja firmado aos pés de Cristo, porque Ele é a única fonte da verdade. E que hoje mesmo você possa recebê-lo como seu Salvador, porque não há outra além dele. Ele é o único fundamento. Que o nosso Deus te abençoe e te guarde na pessoa bendita de Jesus Cristo. Aleluia!